Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação: Berenice Lima. Olá, mais um momento de encontro e iniciamos com a reflexão. Você tem valorizado a sua vida? Como que você valoriza a sua vida? Você agradece por essa imensa oportunidade que teve de reencarnar? A gente precisa ter noção do que a gente está fazendo aqui. Como é que a gente está aproveitando o tempo? Como é que nós estamos aproveitando as informações? Porque nós estamos num período de muitas informações. E onde também nós vamos o tempo todo usar o nosso livre-arbítrio. Qual informação eu vou seguir? Como é que eu vou aproveitar essas informações? Como é que eu vou conduzir a minha vida? Nós vamos fazer um estudo aprofundado do livro Memórias de um Suicida. Mas, por enquanto, nós estamos conhecendo a Dona Ivone do Amaral Pereira, que foi a médium do livro, né? Por quê? Porque a Ivone, ela tem um compromisso com a questão da vida, de salvar vidas. Ela tem um compromisso para alertar a grande bobagem do suicídio, né, porque ela traz as experiências dela. E quando a gente vai se aprofundando e conhecendo a Dona Ivone, ela vai nos ensinando, sabe o quê? A gente a valorizar as informações e ela nos mostra com muita competência, ela nos ensina para avaliarmos as leituras, avaliarmos os médiuns, o equipamento mediúnico, avaliarmos as casas espíritas que nós frequentamos, não é para nos tornarmos investigativos sobre a mediunidade, sobre as casas, não, mas é um conhecimento íntimo para nós avaliarmos tudo que nos chega. Então, ela vem falando aqui nesse livro, fazendo um panorama da vida dela como médium e esse grande objetivo da mediunidade dessa missão, né? Então, nós estamos estudando, antes do livro Memória de um Suicida, o livro A Luz do Consolador, que foi ela que escreveu, que são as impressões dela, são as experiências dela. Então, quem está nos ouvindo, que é médium, que trabalha na doutrina espírita, ou que é médium, mas que trabalha na Umbanda, que trabalha na igreja evangélica, né? Aonde quer que esteja, porque o médium ele não pertence só à doutrina espírita, o médium é uma faculdade da alma, então precisa ter esse conhecimento para poder se avaliar e avaliar quem está à sua volta. Então, esse livro eu acho muito significativo, mesmo porque a responsabilidade que ela teve de psicografar o livro Memórias de um Suicida foi porque ela teve esse comportamento durante a vida dela, essa visão de futuro, a orientação dos espíritos e colocar na prática a doutrina espírita. Deu para ela uma qualidade da mediunidade, porque a mediunidade da Ivone é a mediunidade com Jesus. Recentemente, eu tenho acompanhado nas redes muitos jovens com mediunidade ostensiva, mas ligados às linhas satânicas. Tem médium, é médium? Tem espírito? Tem. Mas qual o objetivo? Qual o propósito? O que estão fazendo da mediunidade? E os seguidores que estão ali têm também responsabilidade. Então, estudar uma médium séria é que a gente tenha ferramentas para avaliação. E aí, nesse livro, ela vem falando um capítulo sobre a vitória sobre a morte. E ela escreve assim: com a chegada do Espiritismo, os segredos da morte foram desvendados em grande parte, e fatos dos mais importantes sobre o assunto são revelados pelos próprios espíritos desencarnados,
o que vem transformar de forma edificante não somente muitos aspectos da vida humana, mas também os conceitos sobre as consequências da própria morte. E nós temos o livro Céu e Inferno, que o Kardec nos presenteia com essa magnífica obra, onde muitos espíritos vêm dar o seu depoimento após a morte. E é muito interessante, né, porque o livro Céu e Inferno, que vem falando sobre as questões da morte, ele vem explicando, inclusive, sobre essa ideia que ainda muitas vezes está tão arraigada em nós, do céu, do inferno, do purgatório, do paraíso. E aí ele vem explicando o que é isso. E aí vem os espíritos, né, vários grupos de espíritos em momentos diferentes, vêm falando as suas experiências no pós-morte. E o Kardec faz toda essa avaliação e, com isso, nos liberta da questão de morreu, acabou. Essa ideia perversa do materialismo, que só existe o aqui e agora. Quando morre, tudo acaba. Veja, não faz sentido. Nós, que somos tão limitados, nós seres humanos, nós gostamos que as coisas fiquem para a eternidade. Avalie Deus com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, nós nos debruçando em relacionamentos afetivos e depois tudo acaba. Então, a doutrina espírita, ela veio para libertar a gente disto, né? E aí ela continua. Cremos que, hoje em dia, pelo menos no Brasil, qualquer que seja a religião que se professe, um interesse encantador é despertado em todos os corações pelos acontecimentos de além-túmulo. Todos desejam saber o que dizem as almas dos mortos ao concederem suas mensagens aos médiuns, o que narram sobre a vida espiritual, quais as suas impressões ao atingirem o outro plano da vida. Tem um livro chamado O Manuscrito do Purgatório. Esse livro é muito interessante, eu recomendo muito para os católicos, né? Que era num convento, algumas freiras com a conduta, né? Pessoas extremamente responsáveis, pessoas conhecidas dentro do próprio meio como pessoas de moral, de ética, de valores, né? Porque não significa que é um religioso e tenha esses valores. Nós estamos falando das questões morais, não de ser moralista, né? O moralista é aquele que aponta o dedo, o que é certo e o que é errado, mas, como Jesus fala, só da boca para fora. Tudo caiado e por dentro podridão. Mas eram freiras, mulheres que se dedicavam à vida religiosa. E uma delas desencarna e a outra começa a ver, né, tem mediunidade e vê ali aquela freira. E a freira que desencarnou, numa agonia, por quê? Dentro da crença dela, ao desencarnar, ela iria para algum lugar, para o purgatório, para o paraíso, para o inferno, para algum espaço ela iria. E como ela se julgava era religiosa, e era de fato, e nesta reencarnação como freira era uma pessoa muito dedicada, então ela achava, dentro do que ela aprendia dentro da religião, que ao morrer ela estaria ali sentada do lado de Deus. E cadê isso que não acontece? E ela fica no convento. A outra freira, médium, percebe, e aí ela, a que desencarnou, percebe que a freira encarnada era médium e que havia, né? E aí começa a se comunicar com ela, e aí vai escrevendo a agonia dela, de não saber o que estava acontecendo. Então, se chama o Manuscrito do Purgatório. Inclusive, na época, o bispo fez o prefácio, né? E eu recomendo, né, para as pessoas lerem, porque como nos aquece a alma. Pena que essas instituições religiosas não avançam, né, para essa questão, porque isso liberta,
Isso acaba os vínculos institucionais propriamente ditos na materialidade, mas aí a gente fica apenas com um vínculo afetivo, que é para ser mesmo, né? Então, a Ivone vem falando sobre isso, porque todas as religiões, de uma maneira ou de outra, falam sobre a vida além do túmulo. E aí ela diz, né, a influência da doutrina espírita na renovação do caráter humano, porém, e, portanto, na reforma dos costumes e, consequentemente, na melhoria da sociedade, faz-se notável pelo que vemos suceder nos agrupamentos espíritas que vão se formando. E aí nós temos que fazer uma reflexão se, no nosso meio que nós frequentamos como espírita, se cada um de nós está se melhorando como indivíduo e essa melhora está promovendo uma melhora na sociedade. Aí é uma reflexão nossa, interior, não é avaliar o outro. Porque no meu grupo, na minha casa espírita, fulano é isso, fulano é aquilo. Não. É você agora que está nos ouvindo, que está estudando, porque isso aqui é uma reflexão para nós, agora que nós estamos vendo. Então, a doutrina espírita tem esse objetivo, dessa renovação de caráter, porque na hora que a gente vai se renovando, nós vamos entendendo a vida, nós vamos valorizando a vida, porque muitas vezes, né, nós, neste momento, não cometemos suicídio, mas se nós não trouxermos para a consciência a valorização da vida, numa próxima reencarnação podemos cometer suicídio. Então, estudar a doutrina espírita não é só para esta reencarnação, é para o conteúdo, o conhecimento, nós apreendermos, ou seja, ficar presinho, guardado na nossa consciência. E a gente só tem consciência quando a gente faz uma análise crítica, e essa análise nós mudamos alguma coisa dentro de nós, para a gente compreender, porque se não cometermos suicídio nessa vida, na próxima a gente pode cometer por falta de consciência do caso. Então, ela continua assim: por toda parte, indivíduos preocupados em se corrigirem de defeitos e vícios graves, interessados em servir o próximo desta ou daquela forma, aliviando-lhe as misérias físicas ou as amarguras morais. Então, reflexão. Você, né, quando eu falo você, eu também estou me incluindo, né? Sente essa necessidade de vencer os vícios graves? Você sabe sobre os vícios graves que você tem? Porque é não saber sobre isso que nos leva a cometer o suicídio. É não saber sobre si e as consequências que faz que a gente cometa o suicídio. Ou um suicídio direto, ou muitas vezes um suicídio indireto, onde vamos para os caminhos das drogas, da gula, do ódio, da vingança, que também são suicídios indiretos, porque vão nos deteriorando, né? E aí ela continua: a maioria desinteressada já das futilidades e ilusões da sociedade prefere preocupações nobilitantes, que estão a atestar a excelência da moral que vem aprendendo na doutrina dos espíritos. A doutrina dos espíritos tem essa finalidade. Então, você acha que você já não tem mais tanta ligação com as ilusões? Você já procura coisas nobres, palavras nobres, conversas nobres? Não é ser moralista, não é se sentir melhor do que ninguém, mas é promover melhora em si e quem está em torno. Por exemplo, né, lá no nosso trabalho, lá no abrigo, nós temos muitos jovens, e jovens que vieram do caminho torto, do caminho errado. Alguns já foram presos, né? E aí, olha, um detalhe, lá no abrigo a gente não usa apelido. Por quê? Porque quando você usa um apelido, você descaracteriza o nome daquela pessoa. Você pode ver que no submundo do crime, ninguém tem nome.
E são apelidos que não vinculam nada familiar. Porque quando acontece alguma coisa com um jovem e foi preso quem? Olha, foi preso o José, que é o filho da Maria, do Antônio, o irmão. E aí vai falando os nomes da família. Quem morreu? Ah, foi o Charuto. O que é isso? Então, é um apelido, ele desqualifica aquela pessoa. Lá, então, nós não usamos, nós valorizamos o nome que a mãe deu. Agora, meu nome é gigante, Berenice. Me chamam de tia Berê. Né? Tem a Cecília, tia Cissa. E aí é uma maneira diminutiva do nome, é uma outra questão de maneira carinhosa. Mas nós sempre valorizamos o nome. Isso são atitudes nobres, porque aí você vai dando para a pessoa a integridade de ter um nome, de ter uma identidade. Quando a gente brinca, por exemplo, tem até uma orientação da Joana de Ângeles, no livro Filho de Deus, para que a gente nunca faça nada que diminua a pessoa, nem por brincadeira. Por exemplo, olha, você vai chamar a pessoa e vem cá, ô sua feiosa. Aí você fala, não é brincadeira. Se é brincadeira, não chama de feiosa, chama de princesa. Não é brincadeira? Então se fala, vem cá, minha princesa, ao invés de falar, vem cá, ô sua feiosa, ou vem cá, monstro. Ah, não, eu estou brincando. Então não chama de monstro. Vem cá, meu querido, vem cá, meu rei, vem cá, meu príncipe. Fala palavras que são nobres, que não têm aquela conotação. Parece bobagem, né? Mas não é. Eu tenho uma amiga minha, que ela tem a avó dela, que mora em casa, né? E ela já é idosa e tal. E aí todo mundo chama ela de velha. Ô velha, ô velha. Né? E ela atende, normalmente, ela ri, ela faz brincadeira. E um dia eu cheguei para ela e falei assim, você gosta quando as pessoas chamam você de velha? Ela, não, eu detesto, mas eu não vou ficar brigando com todo mundo, né? Aí eu finjo de conta que está tudo bem. Então, ninguém gosta de uma palavra que tem uma conotação negativa. E isso são pequenas atitudes que nós vamos semeando e vamos plantando e vamos trazendo o quê? Uma vibração de respeito, de nobreza. A doutrina espírita tem esse viés para que a gente aproveite as palavras que nós temos e empreguemos essas palavras. Por exemplo, outra coisa é lá no abrigo, nós não usamos gíria. Quando a criança, adolescente vem conversar, vem com gíria, olha, a tia não conhece essa gíria e não tem o interesse de conhecer. Então, eles gostam. Eu falei, você tem que aprender palavras novas. E muitas vezes, erradamente, os adultos querem se aproximar da criança, do adolescente, com a mesma linguagem. Não, temos que mostrar que, olha, eu vou te ensinar coisas que você ainda não sabe, palavras que você ainda não sabe. E a gente faz de uma maneira que eles se interessem por aprender coisas novas. Quem tem que fazer esse mecanismo somos nós, que já estudamos, que temos o conhecimento. Então, nós precisamos usar esse viés da doutrina espírita, essa proposta da doutrina espírita, para nos alavancarmos e, assim, alavancarmos a sociedade também. E aí ela continua, outros, atingindo mesmo a abnegação no cumprimento de tarefas com que se comprometeram ao reencarnar, colocam-se à frente de obras de assistência social, cujo padrão de fraternidade é incontestável. Então, ela vem falando aqui nesse compromisso ao reencarnar. Você tem ideia, assim, do seu compromisso ao reencarnar? De que alguma ligação com alguma obra que você tenha? Como é que é isso? Como é que funciona isso? Nós temos que meditar, porque quando nós chegamos na casa espírita, nós temos a oportunidade de nos ligarmos a uma obra. Qual é a finalidade da obra social? Não é doar, não é o assistencialismo, mas é conhecer pessoas, estreitar os laços. Porque se for só o assistencialismo, isso as políticas públicas fazem.
não é só dar, mesmo porque nem só de pão vive o homem. O que liberta é a verdade. O que nos dá prazer é o conhecimento. Então, é você conhecer as pessoas. O trabalho social é isto. Tem um livro que se chama Conviver para Amar e Servir. Ele é da FEB. Ele é todo em cima do livro Paulo Estevão, descrevendo o objetivo da Casa do Caminho, que todas as casas espíritas deveriam estudar esse livro, porque ali na Casa do Caminho mostra como deve ser a casa espírita, né? Nesse conhecimento, desse intercâmbio pessoal, para não ficar apenas os assistentes e os assistidos. Eu dou e alguém recebe, mas fazermos uma mescla para a gente poder entender por que eu estou nessa posição e aquela está naquela outra. Se eu tivesse aquela vida, como eu conduziria? Porque muitas vezes o trabalho social, essa oportunidade desse estreitamento é para que a gente preste atenção, quem sabe na próxima reencarnação vamos precisar nascer dentro de uma condição de matéria bem precária, nível de pobreza, nível da miserabilidade, para podermos valorizar. Quem sabe não é para isso também em alguns casos. Então, nós temos que ficar muito alertas sobre a nossa vida. E aí ela fala, por isso mesmo, o espírita poderá não ser um homem virtuoso, na expressão literal do termo, mas o que se observa é que todos são, não obstante, homens honestos, de boa vontade e já incapazes de praticar o mal. Então, uma reflexão. Você é incapaz de praticar o mal? O que é o praticar o mal? De fazer pequenas futricas. Hoje em dia, com o nosso celular, nós repassamos as famosas fake news. Nós falamos sobre ódio, querendo combater o ódio, mas com mensagens de ódio também. Então, muitas vezes, nós causamos muito mal ainda. Então, qual é o nível de maldade que nós implantamos quando nós tentamos nos relacionar com as pessoas? E é isso aqui que a Ivone está trazendo para a gente estudar, é porque são essas coisas que a gente precisa entender para valorizar a nossa vida, para dar um rumo para a vida. Porque se a gente não entender, não valorizar a vida, na hora que vier um grande embate, que a gente acha que não tem solução, nós vamos para onde? Para o suicídio. Que fantasiosamente podemos achar que é uma porta fácil. Ela é fácil de ser aberta, mas depois que abre, ela traz grandes transtornos para a nossa vida. Mas, para isso, nós precisamos entender a vida passo a passo, para quando chegar um momento de angústia, nós termos base firmes e saber que isto vai passar. E ela diz, conhece-se a verdadeira religião pelo número de homens de bem que será capaz de produzir. Então, uma religião bacana é aquela religião que faz com que a pessoa se torne um homem de bem. E nós, como espíritas, nós estamos nos tornando pessoas de bem, nós podemos representar a doutrina espírita por sermos homens de bem. O que é ser um homem de bem? Aí a gente vai estudar no Evangelho que vem descrevendo, Agostinho descreve o que é ser homem de bem. É uma coisa super simples, porque só depende da gente, de mais ninguém. Só depende da nossa vontade, do nosso querer, e tudo é possível fazer. E não depende de nada externo, apenas da nossa vontade de querer ser homem de bem. Então, estudar a doutrina espírita, ser espírita, é ter esse compromisso de se tornar pessoa do bem, para o bem,
valorizando a vida, distribuindo para todos esse conhecimento de valorização da vida. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.